Então, boa noite a todos. Nós vamos dar início ao nosso estudo da noite com o tema Direito à Vida e os padrões repetitivos, com a nossa amiga Ana Cristina Estevão. Vamos colocar uma música para harmonizar. Não compartilhei o som. Está pulsando no teu seio a me acolher, teu amor vais me entregando, eu preciso renascer. No teu ventre posso ouvir tua voz, o teu pensar, tu me das teu coração e me embalas na canção de amor. Tanta história pra contar, vou te amar e bem dizer, és minha luz, serei teu sol, tu já és meu bem-querer. Amo você, meu bem-querer, amo você. Sempre em cada amanhecer, quero a Deus agradecer pelas mães que estão na terra, prontas pra nos acolher. Andaremos de mãos dadas, os teus passos vou seguir. Sou teu filho, és minha fada, grande amor podemos construir. Tanta história pra contar, vou te amar e bem dizer, és minha luz, serei teu sol, tu já és meu bem-querer. Amo você, meu bem-querer, amo você. Sempre em cada amanhecer, quero a Deus agradecer pelas mães que estão na terra, prontas pra nos acolher. Amo você, meu bem-querer, amo você. Já estou pronto pra nascer. E assim, Jesus, nesse instante, te agradecemos pela bênção de estarmos aqui juntos, com toda certeza
irmãos queridos que entrelaçam mãos e corações, para juntos estarmos colhendo o teu evangelho através de cada irmão que usa o dia, a noite, na palestra, que vem acalentar nosso coração, abrir os nossos olhos num horizonte de amor e que nós possamos, quantas vezes já ouvimos, que sejamos a luz no mundo, que nós façamos renascer em outras almas o teu amor, que nós possamos caminhar juntos nessa esperança de dias melhores, de almas felizes e que encontrem como nós encontramos a tua palavra, a tua sabedoria e a tua doutrina. Ajuda-nos, Senhor. Como a mensagem, a música foi tão importante. E no momento onde ela diz, mães, que nós possamos pensar, que sejamos mães, que sejamos pais, que possamos adotar vários filhos, filhas que estão na estrada, necessitando dos nossos abraços, das nossas mãos e do nosso entendimento. Agradeço mais uma vez a vocês, queridos, que eu me sinto tão bem com vocês. E peço a Deus que nós possamos nos entrelaçar nesse trabalho de jorrar luz onde quer que estejamos. Que nós possamos ser um porto seguro, onde outras criaturas virão para alentar coração, alma e prosseguirem a estrada. A cada um, meu muito obrigada. Meu carinho imenso e infinito a cada um de vocês. Que essa noite seja uma noite de bênçãos. Que a nossa irmã querida seja iluminada, abençoada, porque nos deixará uma mensagem, com certeza, de muito amor. Que assim seja. Boa noite a todos. Boa noite. Mais uma vez pedindo a colaboração de vocês, de todos, né? Porque nós, por mais que a gente venha estudar, a gente nunca está preparado o suficiente para passar uma mensagem com tanta convicção de que todos estejam participando. Então, nesse momento, eu vou pedir que vocês possam, a cada momento de dúvida, de questionamentos, ou de que possam auxiliar nesse estudo também, tá bom? E aí é só... Eu estou com um tablet, eu não estou com um computador, então para a Jaqueline vai ser mais fácil para a Patrícia ver quem quer falar, quem quer completar com alguma coisa, tá bom? Posso compartilhar a tela inicial, Ana? Isso, vamos fazer isso. Vamos lá, com você. Dando início ao nosso trabalho, né, que ele veio de um tema que essa semana foi muito polêmico aqui, eu acho que no Brasil. Foi uma questão assim que mexeu com todo mundo, mesmo as pessoas que têm pensamentos diversos, né? Cada um dando o seu parecer, a sua opinião, pensando dos lados das suas crenças, das suas paixões. E o caso foi tratado de uma forma por algumas religiões, por algumas pessoas, dentro do padrão em que elas vivem, do que elas conhecem de direito à vida. E com nós espíritas conhecemos, somos contrários à questão do aborto, mas a gente tem o respeito ao direito à vida e aos nossos padrões que vivemos hoje com uma sociedade que
definiu algumas regras para que pudesse ocorrer ou não. Então, dentro do Espiritismo, nós temos, a Jaqueline vai compartilhar, no nosso livro dos Espíritas, né? Nós temos o artigo 3, a questão 359. Eu já ia falar em artigo, porque na nossa Constituição também tem o direito à vida, mas na nossa doutrina, nós temos no Livro dos Espíritos a questão 359, que fala que é dado o caso que o nascimento da criança pusesse em perigo a vida da mãe. Haverá crime em sacrificar-se a primeira para salvar a segunda? Então, essa questão que foi colocada vai exatamente dentro dessa postura que já foi discutido e já foi colocado por Kardec. E nessa resposta já diz que, apesar de nós sermos contrários à questão do aborto, mas a gente é a favor da vida em todos os momentos. Então, no Livro dos Espíritos, a resposta é preferível se sacrifique o ser que ainda não existe a sacrificar o que já existe. Então, significa manter a vida da mãe, porque ela está desenvolvendo ali um feto, uma vida que poderia ser uma criança, né, novamente, nasceria uma criança, mas nesse caso a vida dela estaria em risco. Então isso foi muito questionado, foi um assunto em que as pessoas colocaram as suas paixões à frente do princípio básico que a gente preconiza, né? Que é o princípio da vida. E aí, pensando, já analisando toda essa questão, e eu comecei a ver outras, e fui analisar dentro do que a gente tem estudado. Nós estudamos com a Carminha sobre a psicosfera, e aí quando você analisa a quantidade de pessoas que estavam colocando essa criança e a família e essas pessoas estavam abordando um tema pelas suas visões, né? pelo aquilo que elas achavam que é certo. E que a gente não pode nem criticá-las por isso, porque nós temos o entendimento que cada um tem o seu grau de evolução. E dentro do seu grau de evolução, elas têm o direito, têm o livre-arbítrio para pensar da forma como elas acham que é o melhor ou não. Nós tivemos o posicionamento da nossa doutrina, da sede do Rio de Janeiro, que colocou exatamente essa questão, que foi a questão 359, para que as pessoas pudessem parar e para pensar um pouco. E seguindo ainda por conta do nosso estudo da semana passada, onde a Eliane falou sobre a individuação, a gente começa a perceber em que ponto cada caso, quando ela coloca as fases em que cada um de nós não consegue passar de uma forma tão, vamos botar assim, de uma forma tão mais fácil, em que nós ficamos com aquele complexo, com aquele pensamento lá no cantinho guardado, e que a gente tem que ir trabalhando aos poucos isso. E logo após esse fato, aqui em Curitiba, teve também um outro caso onde uma pessoa deixou um recém-nascido numa caixinha, uma caixa de papelão, e essa criança tinha 5 dias de vida. E ela deixou numa rua, a criança ficou sobre quase 4 horas dentro dessa caixinha, no frio de Curitiba, e ainda com chuva.
Então você começa a pensar, meu Deus, o que está acontecendo, né? O que está passando pela cabeça dessa pessoa? E ao mesmo tempo, você que acabou de fazer um estudo onde começa a entender que cada um tem a seu grau de evolução, você fala, Senhor, ajude essa mãe, ajude essa pessoa, porque é uma questão de desespero. A gente só pode pensar que é uma questão de desespero. E às vezes às vezes não, todos os momentos em que a gente consegue se colocar no lugar do outro, é que essas questões ficam muito mais claras na cabeça da gente, né? Então, eu vou pedir para passar agora pelo próximo slide. Queria saber se alguém tem alguma coisa a colocar, se queria completar com alguma coisa sobre esse caso. Nenhuma pergunta, não? Algum comentário? Por enquanto não tem ninguém com a mão levantada. Tá. Você quer que volte o slide ou pode... Não, tá ótimo, tá ótimo. Não, eu só vou me posicionar no sentido da maior dúvida, né, que gerou inclusive em mim, sobre a questão do risco que essa criança, essa menina de 10 anos, né, corria. Porque eu fiquei pensando sobre essas questões fisiológicas mesmo, né? Assim, falta de conhecimento, né, nosso, e às vezes a gente julga e tudo. Eu fiquei pensando sobre a questão dela já ovular, né? Essa criança já menstruava e mesmo assim o corpo não estava preparado. Isso me gerou dificuldade de entendimento, porque na minha ignorância mesmo, no meu desconhecimento, eu achava que o corpo, quando está preparado para menstruação e já ovula, que já está, né, subentendido, quer dizer, eu achava que já estaria pronto para receber um corpo, né, uma criança, para gerar um filho. E pelo entendimento que as pessoas passaram, os que mais têm entendimento, que não é fato, o corpo ainda não está com essa condição, né, ele ainda não tem estrutura física para isso. E isso me deixou mais tranquila, né, nesse sentido, porque a gente fala sem saber das coisas. Nós temos 3 mãos levantadas, Ana. A Carmen, depois o Júlio, depois a Rosiane. Vamos Pode liberar os microfones na medida que um for terminando, tá? Uhum. Carmen, pode falar. Porque existiram várias situações, assim, de exposição de uma criança, porque ela tem a idade da minha neta. A minha neta, que eu fiquei tão doída por causa de uma apendicite, a criança passar por isso. Quando a gente falou de psicosfera, olha o clima que se criou, né? Olha a atmosfera que se envolveu a família, a criança, expondo, né, a situação que não precisava ter vindo a público. Quer dizer, a gente tem que, isso que a Ana falou, a gente tem que respeitar o outro, a gente tem que entender, né? Isso tudo, fora a nossa visão espírita, que está clara ali na questão do Livro dos Espíritos, né? Ela não tinha a menor condição de ser mãe ainda. Mesmo a minha neta também já está próxima de começar a puberdade, mas não está pronta para ser mãe, de jeito nenhum, gente. O organismo ainda está em formação, né, em desenvolvimento. A gente viu que só se completa depois, lá perto dos 18 anos, é que está completo. Já consegue ser mãe antes? Sim. Mas olha o dano que isso tudo causa, não é? É muito grave a gente julgar sem conhecimento de causa. Júlio. Bem, é interessante, o tema é interessantíssimo, a Carmen posicionou aí também muito bem, que a gente pensa na condição da criança, pensa numa série de circunstâncias que envolvem o fato. A Ana Cristina começou falando das paixões e chamou a minha atenção o fanatismo, né, que gerou em cima daquela questão. Nós espíritas sabemos que os benfeitores da humanidade disseram para nós o seguinte: quando houver dúvida,
entre o espiritismo e a ciência para a gente ficar com a ciência. Com certeza. Né? Fica com a ciência. Então, a ciência disse o quê? Havia risco para a vida daquela mãe. Então, se havia risco para a vida da mãe, a doutrina é clara lá. A Ana trouxe para nós a questão falando, né, como se deve proceder. Então, nem via motivo para aquele alarido que foi feito. Mas as pessoas se deixam envolver pelo fanatismo, pela paixão. Por outro lado, para encerrar essa minha participação, eu fiquei analisando por um outro viés. Essa criança ter engravidado. Para mim, passou pela minha cabeça, eu até comentei com Jaqueline, foi coisa de Deus. Essa criança ovular aos 10 anos, ter condições de engravidar e ter engravidado. Porque ela vinha passando por esse sofrimento há 4 anos. E se não acontece esse fato, ela ia continuar passando pelo problema. Então, tendo acontecido isto, a coisa veio à tona e livrou-se a criança daquele pesadelo que ela vinha vivendo. Essa é a minha participação, tenho dito. Então, eu ia falar exatamente isso daí que o Júlio acabou de falar. Mas a gente vê como é que Deus ele age, né, de uma forma que, por mais que a gente estude, por mais que a gente procure se instruir, a gente às vezes não consegue entender, né? No caso, Jaqueline, nessa questão aí que você falou, né? Que realmente a menina, né, ela tem uma idade, e a gente vê que nós somos mulheres, cada uma de nós, se for perguntar, claro que ninguém vai questionar isso agora, mas a idade que nós começamos a menstruar, quando começa a nascer o seio, né, e a gente começa a formar o nosso organismo para, então, nos tornarmos mulheres, né, jovens adultas, né. E a criança, quando ela tem essa idade, né, a gente vê que muitas das vezes gravidezes, crianças que são forçadas a casarem, em outras sociedades, né, existe um risco muito grande do aborto, né, e espontâneo, assim como da vida da criança, porque o organismo ele não está preparado. Né? O útero ainda não tá preparado, que a gente sabe que tem toda aquela preparação, né, das trompas de Falópio, né, que o sangue quando não fecundado, né, o óvulo desce, e aí então é avisado ao cérebro, é formado o útero, né, como se fossem os colchões, e o útero é formado com aqueles colchões de sangue, e aí não houve a fecundação, é mandada a informação para que a menstruação saia, né, para que a menstruação desça. E muitas meninas, né, elas começam essa fase muito cedo e nem conseguem entender o que está acontecendo, né? O que é aquilo? Que mudança é aquela? Porque vem tudo junto, né? A mudança de humor, a mudança de comportamento, das próprias atitudes, né? Mas ela não deixou de ser criança. E aí, a sabedoria divina, né? Que nos prepara com uma tenra idade para isso, né? Para que o nosso organismo comece a se preparar de uma forma hormonal, para que a gente comece a se adaptar, se acostumar com essa mudança física, e aí termina, né, na fase da menopausa, que é quando também há o extremo, né, do início da formação, e o final, que é quando a gente entra na menopausa, que também há um risco muito grande da gravidez, por questões dos hormônios, né? Do organismo já está entendendo o seguinte: bom, eu já estou parando, eu não tenho mais como ter, né, um feto, ter uma criança, né? Para as mulheres que já foram mães, tem muitas aí que engravidam depois dos 50, que não tem tanto risco, porém há um risco eminente de uma criança com síndrome de Down, né, por questões do envelhecimento dos nossos órgãos. A gente sabe que a gente nasce com eles já, e eles têm a idade que a gente tem, né, e acabam nessa fase da menopausa. E Deus é muito sábio, exatamente por isso, porque como que uma pessoa já com uma idade, que o corpo já não aguenta mais, né, fisiologicamente, a mente em si já não está mais tão renovada, né, para então receber essa criança. E como o Júlio falou, foi uma forma que
que foi usada e tudo, que a gente sabe que nada é por acaso, provavelmente, obviamente, já estava previsto pela espiritualidade, por Deus, para que isso acontecesse, para que, mais uma vez, esse tema viesse à tona, né, com a questão do abuso, a questão do aborto, a questão da preparação da sociedade, né, para que a gente afinize mais ainda esse laço e que a gente abra os olhos para os nossos, né, os que estão próximos, e, enfim, essa era a minha colocação. Obrigada. Pode continuar, Ana Cristina. Não, por enquanto não. Eu tenho essa pergunta, né? Pessoas ou valores? E nós vamos trabalhar com essa questão até o final dessa nossa explanação. A ideia é que cada um vá formulando a sua resposta para que, em um determinado momento, a gente possa trabalhar com ela, tá bom? Então, seria essa questão, pessoas ou valores. E aí, eu comecei a estudar em relação a esse fato que aconteceu, mas o que eu já vinha lendo e acompanhando sobre uma questão que a maioria das vezes eu tenho escutado até palestras do Divaldo Franco, e eu escutei uma palestra bem antiga dele, de 2000, e já tem 7 anos, essa palestra de 2013, e ele fala sobre uma questão do tratamento da criança hoje, né? Porque começou-se a gente ter uma preocupação maior com a criança em si. Anteriormente, assim, há alguns anos, não existia a preocupação de que a criança vai participar disso, a criança não pode escutar aquilo, ou alguns traumas que a criança adquiriu por conta de ter vivenciado alguma coisa. Então, dentro desse estudo, eu comecei analisando até essa criança que foi alvo de tanta intriga essa semana. Eu comecei a estudar essa questão e eu caí na constelação familiar, que eu não tenho habilidade ainda para falar sobre toda ela, mas eu vou passar um pouco do que eu aprendi para poder entender esse posicionamento. Essa preocupação que veio acontecendo com as crianças, de um modo geral, com alguns traumas, com uma parte psicológica, fez com que houvesse um estudo maior voltado para isso, voltado para o núcleo familiar, voltado para o que uma família exerce, qual é o papel da família em pessoas, porque aí a gente não está pensando só nessa criança que foi vítima de violência, mas a gente também pensa que quem fez essa violência, ela também foi uma criança. E quais os valores em que base, quais foram os valores em que ela foi criada, de que forma ela chegou nesse ponto em que ela está hoje. E essa culpa que foi colocada para algumas famílias de que a criança tem adquirido essa postura, né, essa filosofia por conta de frustrações, de traumas, fez com que a psicologia fosse avançando nesse tratamento. E chegando nesse tema, eu fui a conhecer o fundador o estudioso dessa constelação, né? Essa constelação familiar que o seu fundador nem colocou como constelação familiar, ele colocou como constelação sistêmica. E aí o fundador, eu vou falar antes sobre isso, constelação familiar sistêmica. E aí você pode botar o slide sobre quem foi o fundador e
a biografia dele? Bom, esse foi o fundador. E eu estudando, inclusive, até fiquei surpresa porque a data do falecimento dele é exatamente a data de aniversário da minha irmã, dia 19 de setembro. E ele nasceu em dezembro de 1925. Ele faleceu ano passado com 93 anos. E foi esse Bert Helling. Ele foi nascido na Alemanha. Ele participou de toda todo o Holocausto, né? E posteriormente a isso, ele veio a fazer filosofia, teologia, pedagogia, e como membro de uma ordem de missionário católico, ele estudou e viveu durante 16 anos no sul da África. No momento em que ele estava atuando como missionário no sul da África, ele tinham vários missionários lá, por conta do apartheid, de toda aquela guerra que eles conviviam, né? Aquela segregação racial. E um outro missionário, fazendo uma explanação, perguntou para ele: se você tivesse que escolher entre pessoas ou valores, o que você escolheria? Então, isso foi tão profundo naquele momento, porque ele sabia, ele sentia no seu íntimo que ele iria escolher pessoas. Só que ele, e já nesse momento ele já estava como missionário, mas da Igreja Católica, ele já era um padre, né? Ele pensou e falou: mas pelo que eu exerço, pela função que eu tenho que seguir os valores. E esse questionamento foi tão profundo nele que aí ele se afastou e aí ele foi estudar toda a parte de psicologia, toda a parte toda essa questão que envolvia a família e as pessoas e os valores, né, das pessoas, e não da igreja ao qual ele pertencia. Ele continuou como missionário até o fim da vida dele, mas aí fazendo esse trabalho como constelador familiar. E aí, vamos passar para a próxima, Jaqueline. Próximo slide. Jaqueline? Estou te ouvindo. Vamos passar para o próximo. Mas esse é o último, amiga. Não, tem a questão dos três princípios. Não? Não. Não tem problema, eu falo sobre eles. Deixa eu catar aqui, mas acho que você esqueceu de passar isso, mas tudo bem. Não, vamos lá. Esse estudo de constelação familiar, ele segue, né, três princípios, que seria a hierarquia, o pertencimento e o equilíbrio. Tá? Então, ele coloca da seguinte forma, que nós, no inconsciente familiar, cada membro, ele atua nesses três princípios. Quando nós pertencemos a uma família, nós estamos no núcleo dela, e aí nós temos a questão da hierarquia, que seria a ordem. Então, o que seria isso? Seria eu respeitar a todos os membros da minha família, respeitar os idosos, respeitar os que me antecederam, meus pais, meus avós, meus tios. Então, existe esse respeito, essa hierarquia. Tem o pertencimento, que todos temos o direito de pertencer
E quando um membro ele é excluído, ou de uma morte prematura, ou natimorto, esse membro, mesmo assim, ele fez parte daquele núcleo familiar. Então, ele merece também ser honrado, né? Ele ter ser reverenciado pelo que ele pertenceu àquela família, ao que ele trouxe para aquela família. E o equilíbrio, que seria o terceiro, que é a questão de dar e receber, que era a troca, né? O balanceamento. Porque quando um faz mais do que o excesso de dar ou o excesso só de receber, ele não causa um balanceamento. Então, isso faz com que as relações sejam quase que aprisionadas, que seria o caso daquela mãe super protetora, que não deixa o filho... Ela tira mais do que... Ela não dá confiança para aquele filho desenvolver dentro daquele núcleo familiar. Então, qual foi a questão em relação ao espiritismo? Quando nós tivemos essa visão, esse estudo que fala sobre a psicosfera, que fala que os nossos pensamentos, eles atraem, nós recebemos aquilo que nós pensamos, porque aquilo é atraído através dessa psicosfera, né? Que ela fala sobre uma filosofia, né? Sobre uma visão quântica que já o espiritismo já nos falava. O espiritismo ele vai tratar da natureza imortal do espírito, né? Nós somos seres existencial e nós somos seres imortais. E a constelação ela vai tratar do universo do amor, desse campo terapêutico. Ele vai tratar das pessoas que fazem parte daquele núcleo, porque elas pertencem àquele núcleo. Nós sabemos que ninguém nasce na família errada. Nós nascemos na família ao qual nós precisamos para evoluir, para passarmos de aprendizado, recebermos e darmos aprendizado. E a constelação familiar ela já nos mostra a questão de honrarmos aquelas pessoas que chegaram antes de nós e nos passaram aquilo que foi possível, aquilo que elas aprenderam de acordo com os seus padrões e estudos, né? E período em que aquilo foi desenvolvido, em que eles viveram, da forma como eles puderam transmitir para a gente todo aquele carinho, toda a educação, ou não. A maioria das vezes a gente vê hoje, e relacionado até a questões da criança interior, que foi o que a Eliane passou para a gente na semana passada, aonde você identifica ali na sua criança, né, uma série de traumas, uma série de fatores que você deixou de resolver ou que você simplesmente guardou num cantinho para que posteriormente você pudesse tratar e, no entanto, você vai perceber que aquilo não foi resolvido porque você sempre acha que alguém da sua família poderia ter feito alguma coisa diferente e ao passo que você pode ser essa pessoa para ressignificar tudo isso. Então, a constelação familiar, ela vem encontrar os nossos princípios, ela vem encontrar a nossa doutrina, mostrando também esse lado, mostrando também que quando um espírito ele chega a uma família com os seus valores, com toda a bagagem que ele já traz de uma existência anterior, naquele momento ali, ele está pertencendo a um núcleo para evoluir não só um filho, mas às vezes também os pais. Tem muitas das vezes em que as pessoas olham e falam, nossa, mas esse filho é muito mais
evoluído do que essa mãe, do que esse pai. Ele está mudando totalmente o roteiro dessa família. Isso não significa que esse filho ele tenha que se sentir superior aos pais por ele ter adquirido uma evolução que, na verdade, para nós espíritas, entendemos que ele veio para fazer com que tivesse a evolução dos pais também. Porque eles também são espíritos. Então, esse processo de encontro do espiritismo com a constelação familiar, eu acho que deu uma outra visão para tudo, uma visão que hoje as pessoas, mesmo sem seguirem, porque a constelação familiar não tem nenhum processo mediúnico. Ela não acontece através de nenhum médium, apesar de existirem médios que também são consteladores, mas ela não segue nenhum processo. E ela acontece onde é um processo terapêutico e que vem auxiliar ao espiritismo. Alguém tem alguma coisa que queira falar? Tem o Júlio, a Maria Paula e a Eliane para falar. Nessa sequência, tá, pessoal? Tá bom, pode seguir. Júlio Filho. Eu esqueci do som, desculpa. Ah, tá. Cristina fez uma colocação interessante que eu queria ver se ela entende da mesma forma que eu estava começando a entender. Você falou que a constelação familiar ela é constituída a partir de uma transmissão, né? Transmissão de uma série de valores, de conhecimentos. Você falou até, a princípio, no amor e essas coisas. E isso me fez um liame com a tradição. Não sei se você vê também pelo mesmo lado, né? A tradição, ela transfere para as gerações o conhecimento, os valores, os hábitos. Não tem realmente também a ver com mediunidade, não tem a ver. Tem a ver com um conjunto de hábitos de um grupo que se transmite para o outro. Você vê aí alguma relação com essa questão da constelação familiar? Só para ver se eu não estou me pensando de maneira equivocada. O que você acha? Júlio, essa questão da constelação familiar, ela, na nossa visão espírita, que sabemos que nós não nascemos, ninguém nasce na família errada, né? Essa questão espírita, quando ela chega no processo de constelação familiar, que não tem nada a ver com o espiritismo, no fato da pessoa estar incorporada ou ser um médium. Não. O constelador familiar, ele é um terapeuta que ele faz esse processo para tratar, às vezes, lá atrás, de uma parte da sua criança em que não soube interpretar ou que não soube desenvolver da forma com que os seus pais ou do que seus antepassados conseguiram te passar. Às vezes, e isso acontece muito, às vezes você vê jovens repetindo fatos ou formas de que os pais faziam. E que naquele momento ali eles falam: nossa, você está fazendo igualzinho o seu pai, você está fazendo igualzinho a sua mãe. Por quê? Porque isso não é só a questão da genética, porque aquela criança, naquele momento, identificou, e às vezes acontece até com pais e mães que não convivem com os filhos. Os filhos conseguem adquirir alguns hábitos, algumas formas através desse campo quântico que existe, dessa integração familiar, que ela não acontece por acaso, e em que a pessoa vai desenvolvendo ali
hábitos pensando que daquela forma ela está honrando ou deixando de honrar ou agredindo de alguma forma. Eu vou fazer exatamente assim, porque eu sei que dessa forma eu vou mexer com aquela pensamento que minha mãe tem ou que o meu pai tem. Mas isso é uma forma até de estar próxima. É justamente um processo terapêutico. É o processo de amor. A constelação, eu acho que ela passa, o princípio dela é o amor da família. Porque quando tem uma pessoa na família doente, toda a família sofre. Toda a família está angustiada, toda a família está vivendo sobre aquela pressão. Com aquele processo de saudade, aquele processo de... Tudo isso é do núcleo familiar. Às vezes as pessoas falam, eu não entendo como você ainda não conseguiu superar isso. Através de um processo terapêutico, através de um processo familiar, de constelação familiar, você consegue honrar todos aqueles que te antecederam, porque eles te deram tudo que foi possível com o conhecimento que eles tinham. Eu entendi. Naquele momento, eles só foram capazes de chegar transmitir para você aquilo que recebeu. Então, às vezes as pessoas falam e isso agora, com estudos que foi feito por Bert Helling, não só por ele, mas agora a questão da constelação familiar é um processo que tem sido utilizado por muitos psicólogos, muitos terapeutas, porque eles vão mostrando que tudo é uma forma de você ressignificar, é de você entender, né, que nós chamamos até a questão de empatia. Eu tenho que entender porque ele é meu pai. Não, eu tenho que entender porque ele me deu a única coisa, o que ele tinha para me dar, da forma como ele tinha para me dar. E para mim é bem significante até conversar sobre isso, porque amanhã meu pai faria aniversário. Ele nasceu 25 de agosto e seria a data de aniversário dele. E eu lembro que numa das vezes que a gente conversando, ele me mostrou, porque ele tinha essa questão dos valores sempre. E aí, chegou num determinado momento, a gente conversando, e eu falei, poxa, pai, mas o senhor tinha que mudar isso. E ele virou para mim e falou, como? Eu sou assim. Eu não sei mudar. Então, eu fiquei pensando, nossa, eu quero ser assim, eu quero conseguir mudar, eu quero se ressignificar algumas coisas em que eu estou fazendo e que eu possa estar atrapalhando alguém, eu posso estar prejudicando alguém. Eu quero conseguir mudar, eu quero continuar nesse padrão, porque isso é um padrão que a gente acaba repetindo em algumas coisas da nossa vida, simplesmente porque a gente quer honrar aquilo que a outra pessoa passou, a outra pessoa fez. Né? Nós poderíamos dizer, por exemplo, que esses padrões, esses valores que nos são transmitidos, eles vão além do indivíduo, ou seja, além daquele indivíduo que transmite, mas que um grupo também transmite. Essa constelação seria de fato uma constelação, um conjunto de valores, um conjunto de hábitos que nos são passados, de onde a gente tira a experiência e cresce com aquela experiência, com aquilo que a gente aprova ou reprova ou abandona aquilo que a gente não aprova. Será que essa linha também daria? Não, eu estou aqui tentando desenvolver. E essa linha que você está seguindo também. Não é que você vai abandonar aquilo que você não aprova, porque às vezes você não aprova de que os seus pais tenham feito, você não aprova, mas você acaba repetindo os padrões que ele teve.
Ou pelo menos Porque você aprendendo não... com eles, né? Exatamente. Eles estão ali para te mostrar, para te ensinar de uma forma e que você acaba desenvolvendo dentro do seu aprendizado, dentro do momento em que você está vivendo, dentro de uma fé que você preconiza. Tudo isso interfere para que você possa analisá-lo e pensar, bom, não que você vá criticá-lo do que ele está passando, mas é a forma como que ele conseguiu te passar. E essa questão de você chegar e ser humilde o suficiente para entender, ele me deu o melhor que ele pôde. Ele fez o melhor que ele podia fazer com as condições que ele tinha, com os conhecimentos que ele tinha. Essa questão, eu acho que é a chave da constelação. É você entender que o outro não fez nada que quisesse intencionalmente te ferir. Que foi exatamente o que ele conseguiu te passar. A questão seria essa. Para não polarizar aqui entre nós dois. Temos 3 pessoas esperando. Maria Paula, Eliane e Bruna. Vamos lá. Maria Paula. Oi. Boa noite, gente. Eu achei muito feliz esse tema, porque parece que Deus vem fazendo com que os temas se encaixem de tal maneira, né? Eu falei sobre honrar vosso pai e vossa mãe, você também veio antes, Cristiana, com um tema que já vinha pegando essas situações, e a Carmen falando o quanto a nossa forma de pensar, o que nós falamos, e é muito interessante isso tudo, porque nós estávamos falando anteriormente da situação ocorrida, e eu não vou voltar lá no tema, mas o quanto nós estamos constantemente repetindo o comportamento dos nossos pais. E muitas vezes julgando, né? Quando nós devemos, sim, dentro de uma religião, que ela trabalha a filosofia, a religião e a ciência, a partir do momento que nós nos percebemos fazendo ou tendo alguns tipos de comportamento, o quanto nós temos que estar parando para pensar, opa, por que eu estou agindo assim? Por que eu estou fazendo assim? Se eu falava lá atrás que eu não gostava daquela forma ou não de agir. Primeiro, honrar meu pai e minha mãe, porque eles me deram a oportunidade de estar aqui, né? Porque nada flui na nossa vida se nós não fizermos isso. E segundo, trabalhar o autoconhecimento, né? Porque o autoconhecimento é que vai estar, né, nos levando a perceber essa série de situações que você está trazendo aí, que é muito importante, para nós vermos, poxa, onde eu estou errando, o que eu tenho que modificar? E trabalhar isso, né? Isso é muito importante na nossa vida. O autoconhecimento, honrar nosso pai e nossa mãe, para que nós não venhamos repetir esses comportamentos, mas sabendo sempre que eles faziam o que eles aprenderam também, e lá atrás o outro também ensinou. É o bisavô, foi uma geração que vem ensinando esses comportamentos, né? E nós vemos, às vezes, alguns comportamentos, infelizmente, equivocados, como é o caso dessa menina, mas todo abusador foi um abusado. Toda pessoa que cai nesses crimes, na maioria dessas, tem um nome que eu esqueci, que eu estava até lendo essa semana, ele sofreu essas mesmas situações que ele às vezes impõe, o que não justifica, né? Claro. Mas ele está repetindo comportamentos equivocados, mas repetindo. Mas eu estou gostando muito do estudo, e é isso que eu queria falar. Eliane. Oi, boa noite. Você comentou a respeito das situações mal resolvidas na infância, e eu lembrei agora de um fato que ocorreu ontem com as crianças, envolvendo crianças da turma do meu filho, de 9 anos, né, do Caio, do 4º ano.
E chegou ao grupo de pais a informação, através de uma mãe, que uma criança estava incentivando, uma criança da turma, estava incentivando a filha dela, também da turma, a cortar. Estão me ouvindo? Alguém aqui está me ligando. Bom, vou continuar falando, porque eu não... Deu uma falhada aí. A se cortar, e mostrou, inclusive, os cortes, enfim, uma situação muito, muito difícil. A mãe da menina que estava conversando com essa outra garota que se cortou e estava, inclusive, perguntando para ela se ela não tinha vontade de se cortar também, mostrou as conversas no WhatsApp, que isso foi a conversa no WhatsApp. Ela disse que era importante para que o grupo soubesse para tomar conta dos filhos, porque tinha até outras crianças também, outras meninas da turma também, em contato com essa garota por WhatsApp. Então, a mãe dessa menina que se cortou, ela, no grupo, colocou que pedindo desculpas, falando que estava muito envergonhada e que não sabe como isso tinha acontecido, porque a filha dela é muito amorosa, é uma criança feliz, é uma criança que não demonstra ter nenhum tipo de problema, e se desculpou muito e tal. Só que essa menina já vinha colocando no grupo, e isso depois ficou ciente, no grupo lá de amiguinhos, que ela estava muito triste. Ela, depois no grupo, disse que conversou muito com ela, que a castigou e que isso não ia voltar mais a acontecer e coisa e tal. Aí eu, no particular, me desculpei, falei com ela que eu não estava querendo me intrometer, mas que eu acreditava ser importante, além da situação do castigo, né, que buscasse entender o que estava acontecendo com ela, porque o castigo, de repente, iria ocultar, reprimir algo que ela sentia e não iria ficar bem resolvido, e que de repente poderia ser interessante ela buscar uma ajuda profissional para entender e resolver bem isso, essa questão na filha dela. E ela parece que não entendeu o que eu falei, postou que estava muito envergonhada, que falou com a filha, que ela fez ela e o pai passarem por uma situação muito difícil, que ela estava muito triste e botou de castigo, e que falou com ela que Deus gosta dessas coisas. Quer dizer, eu ainda voltei a argumentar, mas depois ela de novo deu uma resposta, repetindo basicamente as mesmas coisas, a forma como procedeu, e que a filha dela não tinha problema, assim, não demonstrava ter nenhum, que era uma criança feliz, amorosa, e quer dizer, a princípio me deu a entender que ela não via necessidade de buscar uma ajuda e que isso não voltaria mais a se repetir, foi o que ela falou. Quer dizer, aí a gente percebe, não é? É porque os pais não querem cuidar bem dela? Não. Mas será que essa situação vai ser resolvida na menina desta forma? E será que daí essas sombras que vão ser geradas provavelmente nessa garota
O que isso pode trazer mais para frente? Né? Então, são essas reflexões que a gente vê que não é má vontade dos pais na educação, não é? Mas é realmente, muitas vezes, por inabilidade, por não saber realmente como proceder. Só isso. Bruna. Boa noite, eu cheguei um pouco atrasada, então não sei se vou fazer perguntas que não têm a ver com o tema. Acho muito legal esse tema, porque eu não identifiquei que era isso quando eu li a chamada, né? E ontem eu tive um desentendimento pequeno com meu pai, com meu irmão, que a gente já está atravessando já tem um tempo, porque ele é mais novo, vai ter uma faculdade, quer sair, enfim. Estamos com alguns problemas, assim, nada muito grave, mas que está atrapalhando todos nós, porque foi aquela coisa, né, de um jovem que não sabe o que quer fazer. E aí eu resolvi ontem... Não, aí eu ouvi um podcast muito bom sobre irmãos. Vou até passar para vocês, caso vocês queiram ouvir, muito bom. E refletir sobre isso. Não, eu ouvi primeiro, tive a briga depois, em outro momento. E resolvi ler o Livro dos Espíritos ontem, Livro dos Espíritos não, Evangelho, e li o capítulo 14. Porque eu queria ler alguma coisa sobre família, porque assim, em geral, eu sou um pouco essa pessoa que fica, meu pai é separado, e eu sou um pouco essa pessoa que fica tentando mediar alguns conflitos que a gente tem em família. Às vezes eu medio bem, mas às vezes eu também falo assim, então faz o que você quiser, tipo, sabe? E às vezes eu faço isso. E ontem eu falei, não, eu vou tentar mandar uma mensagem mais, olha, vê quando vem ser mais grossa, mandar um pouco assim, leia quando você quiser, eu acho que é bom você refletir. Tentei ser um pouco mais assim, porque aqui tá me ajudando esses momentos aqui. Mas assim, a minha pergunta é sobre o capítulo 14, porque tem uma parte que ele fala que Jesus diz que a mãe dele está lá fora e ele diz que os irmãos estão ali dentro, né? E aí a explicação do capítulo diz que nem todo mundo que vem na mesma família é exatamente sua família. Que às vezes você encontra outras pessoas que são amigos e são mais irmãos, se sente muito melhor do que a sua própria família. E aí eu não entendi muito bem essa parte. Então minha pergunta a gente nem sempre vem com aqueles que são nossos familiares, a gente às vezes vem com outras pessoas para justamente a gente trabalhar outros problemas, é isso? E aí, não sei se a gente tem algum problema e vem com essas pessoas diferenciadas e os familiares às vezes podem estar ali ou não entendi muito porque eu fiquei um pouco confusa, porque ao mesmo tempo que eu entendo que a gente não sempre vem na família certa, eu não consegui entender muito bem porque que tinha isso. Então essa é a minha dúvida de hoje. Não sei se isso tem a ver com o estudo, porque eu entendi que era de família e eu fiquei na dúvida do capítulo ontem. Aí eu queria aproveitar e perguntar. Se alguém quiser responder, qualquer pessoa pode. Alguém quer responder? Ou eu respondo? Alguém quer responder? A Carmen levantou a mão. Não, é porque eu ia fazer uma colocação que talvez venha exatamente ao que ela está colocando. Porque quando a gente pensa nesse tema, né, constelação familiar, a gente sente falta do pensamento espírita. Porque ali, o psicólogo, ele procura... Legal a beça isso, da gente ter que entender que o pai, aquele que veio antes de nós, ele só vai passar para a gente aquilo que ele tem. Mas a ideia espírita do homem integral, isso amplia muito essa visão. A gente consegue enxergar melhor. Aí vai vir de conta isso que a Bruna está perguntando. Porque quando Jesus fala quem é minha mãe, quem são meus irmãos, quer dizer isso. Hoje eu estou mãe, amanhã eu vou estar filho, outro dia eu vou estar irmã, na outra encarnação. Então, nós vamos estar ali juntos e misturados normalmente, mas com relações diferentes. Então, a coisa é bem maior. Não sei se já é para falar dos valores, mas sempre quando você está falando aí, eu volto para esses valores que você colocou lá e eu penso nesse pertencimento, que eu acho que aqui reside uma grande parcela dos problemas. Porque, para mim, para que haja pertencimento,
Cada membro de uma família tem que ter voz, tem que sentir que tem voz, tem que sentir que é ouvido. E, às vezes, a gente não consegue perceber que a gente não está alcançando o que aquele membro da família está precisando. A gente não consegue alcançar a necessidade dele, os anseios dele, e a gente não atende porque a gente só tem aquilo que a gente realmente, né, traz de bagagem. Mas como a gente está com nossas vidas entrelaçadas, toda dificuldade que a gente atravessa, ela tem né, ela é efeito de uma causa anterior. Então, nós já vivenciamos situações inversas e que agora a gente vem, e está muito fresco para mim o estudo do Júlio Furtado de ontem, que ele falou de karma, né? Está muito fresco a ideia de que o karma, a gente tem mania de achar que o karma é como o outro. Ah, o meu marido é meu karma, eu vim porque eu prejudiquei ele, então agora eu tenho que compensar ele. Não é por aí. O karma é com a gente, né? O outro é só o instrumento para me ajudar a entender o que não está legal em mim. O karma é uma oportunidade de reajustar o que não está legal. Então, a gente vem com outro familiar ou não, alguém que a gente já teve questões lá atrás, o outro é só um instrumento para que a gente conserte o que nos levou, o que não está funcionando bem aqui dentro e que nos levou a prejudicar o outro, a lesar o outro. Então, se nessa constelação familiar entrar essa visão, sabe, integral, aí a coisa vai funcionar de maravilha. Eu acho que lá na frente vai encontrar uma coisa com a outra, sabe, Cristiana? Porque eu sinto falta disso. Toda vez a gente vai falar. Eu não consigo falar de psicologia sem pensar no homem integral. Se a gente tratar só como nessa encarnação, fica faltando elo, entendeu? Fica um elo perdido aí na história. Mas eu aí, acho que explica isso. Oi? Só para perguntar. Então, por exemplo, todo mundo que está ali naquele seio familiar, espiritualmente, combinou antes de nascer, tipo assim, o pai escolheu o filho, que o filho escolheu o pai, que o irmão é assim, ou às vezes só uma pessoa escolheu todo mundo? Eu não entendi isso. Não é receita não, de essa bolo. era a pergunta, eu não entendi. Mas não é receita de bolo. Eu não escolho todo mundo. Os meus orientadores vão me auxiliar a me encaixar no que é melhor para mim. Aquele tipo de família é a família que a gente precisa. Às vezes vem um missionário ali para ajudar, como falou, às vezes o filho vem para mudar tudo naquela família, porque na realidade ele é um espírito muito mais antigo, com muito mais bagagem. Então ele vem para consertar. Agora, cada um cuida da sua vida. É isso que eu estou falando. Se o karma não é com o outro, não é com nenhum outro, é com a gente. Então, o que eu fiz lá atrás, eu preciso consertar dentro de mim, porque a lei não é punitiva, ela é corretiva. Então, eu tenho uma outra oportunidade de corrigir o que eu não fiz direito. Correto, Ana? Então, isso. No seio daquela família, tem todo um entrelaçamento de situações antigas, anteriores, que estão ali para a gente se desatar, cada um cuidando de si. Ah, mas aquele espírito que vem como mãe, ele vem com uma missão. Né? Aquele que vem como pai, ele vem com uma missão de auxiliar naquilo ali. Né? Me auxiliar, vamos dizer, minha mãe veio para me auxiliar. Mas hoje eu compreendo que tudo que a minha mãe não me deu é porque ela não tinha, porque ela também não recebeu. Agora, quanta coisa eu tenho que agradecer? Eu tenho que olhar muito mais porque eu tive uma família, porque eu tive uma estrutura que muita gente não tem. É complicado, né? Não é assim, receita de bolar. É assim, às vezes nem todo mundo que está ali foi alguém que tem esse compromisso com a gente. Às vezes vem alguém em missão para nos ajudar. Carla, me permite. Entendi, obrigada. Não, também. Bruna, tem mais um pedacinho. Né? Às vezes, eu acho que a sua pergunta é assim: todos que estão ali são afins? Não, às vezes, nem todos são afins, mas todos são certamente comprometidos. Vem um ali que não é afim, não tem aquela mesma afinidade dos demais familiares, mas ele é comprometido, aquelas pessoas são comprometidas com aquele outro. Como a Carmen falou, daqueles que vêm para ajudar a alavancar,
daqueles que vêm para ajudar a segurar a onda, tem aqueles também que são mais difíceis e que a gente tem que carregar, porque não é afim, mas está na nossa linha de comprometimento. Tenho dito. Eu também queria só completar um pouquinho em relação a isso, porque eu tenho muito essa questão, né, da família, e eu julgo, né, que eu encontrei a minha parentela espiritual, né, num outro núcleo familiar. A minha parentela física, como o Júlio falou aí, onde eu estou comprometida, né? Eu achei durante muitos anos que eu não tinha nada a ver com aquela família, que aquela família não era minha, que tudo era errado, né? Eu sempre julguei muito isso. Mas nada, né, com a doutrina, os ensinamentos que a doutrina veio me trazer, é para eu abrir os olhos, abrir a minha mente e enxergar que é um comprometimento que eu assumi lá atrás, eu só não sabia disso, né? Então eu passei a ver com outros olhos, mas eu encontrei, né, amigos em que me acolheram, né, nos meus momentos de fragilidade, me ajudaram a crescer como pessoa, profissionalmente, teve todo o envolvimento, né, posterior à minha infância, no caso da minha adolescência, teve ali um auxílio também. Então, eu reencontrei a minha família espiritual, considero eu, né? Mas a minha parentela física não é por acaso, com certeza. Ana Cristina, pode dar seguimento. Jaqueline, eu acho que a minha irmã quer falar. Quer falar? Ela não sabe. Tem que levantar a mãozinha. É porque eu tô Abre o teu microfone. Com a tela do orador, aí eu não vi. Oi, estão ouvindo? Agora sim, Márcia. Boa noite a todos, né? Pelo que a Ana falou em relação à constelação, eu nunca, né, a gente não estudei sobre isso, mas a gente já ouviu falar algumas vezes, os padrões que vão se repetindo, mesmo sem você ter essa noção. Quando ela falou do nosso pai, o meu avô, meu pai não conheceu o pai, né? Quando o pai dele morreu, ele tinha 3 anos. E todas as tias, quando meu pai, as situações que meu pai repetindo, as coisas que ele foi vivendo, foram colocando que ele repetia o mesmo padrão de comportamento. Nossa, ele é igualzinho. E ele não podia ter essa questão do imitar, do querer ser igual, ou porque ouviu as histórias, porque antigamente não se falava muito, né, de como a gente nem sabe história. Hoje de manhã, eu fui ontem pesquisando, hoje eu fui saber quando meu avô morreu, a gente já sabia onde ele nasceu e de que ele morreu, que era tuberculose, né? Então, meu pai também repetiu o mesmo padrão na morte dele, de comprometimento pulmonar sem nunca ter fumado, né? Ele fez uma fibrose pulmonar e todos os médicos diziam, quanto tempo ele fumou? Meu pai nunca fumou. E veio repetir o mesmo padrão que era do pai. E, consequentemente, o meu irmão era a mesma coisa do meu pai. E hoje eu descobri que o meu irmão morreu praticamente com a mesma idade que o meu avô, né? Meu avô com 28, meu irmão com 29. Mas, assim, em relação... Eu como messiânica, né? Também sou simpatizante da doutrina espírita, mas como messiânica, eu entendo que a gente nasce na família, que a gente pede para nascer, porque sabe que ali nós teremos condições de resgatar, né? Então, assim, eu sou irmã da... Nós somos completamente diferentes, eu da Ana, né? Tá vendo aí que ela é mais centrada, mais calminha, mais, né? Eu sou agitada, eu sou que gosta da farra, da bagunça, né? Nós somos totalmente diferentes, mas somos muito unidas, porque em qualquer dificuldade sempre estivemos juntas. Nossa diferença de idade é de quase 3 anos, mas sempre estivemos juntas. Hoje, eu acho que ela já entende. Eu entendi primeiro, mas hoje eu acho que ela já entende por que somos irmãs e por que estamos juntos numa família. Eu acho que a nossa busca, enquanto seres humanos, né, enquanto vivendo aqui no mundo material, é entender que as pessoas que estão ao nosso lado e que nascem na mesma família, porque não dá para ter ex-irmã, né? Na verdade, nem ex-marido dá para ter, porque se você tem filho, o ex-marido fica contigo o resto da vida, né? Então, eu acho assim, não dá para ter ex-mãe, ex-pai, ex-irmão, e a gente nasce na medida certinha. Eu costumo dizer que é um número, né? Calça o número certinho da pessoa para essa mudança.
Quando a gente consegue entender, ver o lado bom do outro e agradecer em qualquer circunstância e agradecer a Deus por isso, as coisas vão se transformando em coisas maravilhosas. Então, eu queria só deixar essa mensagem aí, porque eu entendi o que a Ana quis colocar, porque o filho de peixe, o peixinho é. É assim que eu acho que a constelação familiar coloca, né? Mas se o padrão é ruim e se o que eu estou fazendo causa um mal ao outro, será que isso vale a pena? Né? Será que eu sou assim porque meu pai e minha mãe eram assim, mas para o mal? Né, para prejudicar o outro, então isso não vale a pena. Aí a gente arruma os amigos como vocês, assim, que acabam sendo aqueles irmãos, os amigos que viram irmãos e que se reúnem por afinidade, como o Júlio falou, para se apoiar. Né? Eu acho que aí vai dando certo, aí a gente vai conseguindo fazer um mundo melhor. Obrigada. Alguém quer falar mais alguma coisa? Tem mais ninguém com a mãozinha levantada, não. Eu estou olhando aqui para ver se alguém se manifestou mesmo. Bom, então, dentro do que nós estamos falando, na verdade, eu não sou uma especialista em constelação familiar. O processo de constelação familiar, ele ocorre mais na parte da psicologia, da terapia. Ele é para você conhecer os seus limites, a sua criança interior, desenvolve todo aquele processo onde você não conseguiu, ou se você se sente que às vezes você tem algum problema em que você vai deixando ele no cantinho. Deixa ele no cantinho e vai passando por ele com outras coisas. Mas a constelação familiar, ele faz com que você olhe para aquele cantinho, abra aquela gavetinha lá que você deixou trancada, e aí você começa a olhar o problema, mas você ressignifica ele. Você mostra que aquele problema existe, que pode ser um problema para você, mas que ele não teve a intenção de ser um problema. O início dele, aonde você guardou e ele foi crescendo dentro da gaveta, não fez com... a ideia inicial não era que ele fosse um problema, que às vezes o comportamento de um pai, de uma mãe, de alguém da família, não teve essa intenção. Mas, se teve essa intenção, você hoje já tem o poder, a capacidade de ressignificar. Né? Que algumas pessoas colocam: ah, não, isso eu não quero para mim, e, no entanto, acabam fazendo a mesma coisa. E o que eu queria passar para fechar esse tema é que em todas as áreas da sua vida, todas as áreas, você pode ser substituído. A única área que você nunca vai ser substituído, que o seu lugar sempre vai estar lá, é na sua família. Aquele lugar é seu. Se você é mãe, se você é o pai, se você é a irmã, aquele lugar é seu. Mesmo das pessoas que já não estão mais aqui, mas aquele lugar pertence àquela pessoa da família, estando encarnado ou desencarnado. Então, eu acho que essa é um elo, que seria um elo da questão da constelação para a questão do espiritismo. Seria esse elo. Divaldo Franco, ele colocou a constelação, ele foi dividindo assim, que na família o pai seria o sol, a mãe seria a lua, que seria responsável pela energia também, mas pela disciplina. Os filhos seriam os astros que circulam, né? Toda a família, toda a constelação. E os familiares, os vizinhos, seriam os asteroides. Ele colocou dessa forma. Então, seria uma órbita onde todos têm o seu lugar, todos eles têm o seu pertencimento. E eu achei que dessa forma ele colocou de uma forma bem mais didática, mostrando para a gente o que nós, qual o nosso papel dentro desse ciclo familiar que
nunca ele vai deixar de ser nosso. Naquele momento ali, nós pertencemos àquilo, ele nunca vai deixar de ser nosso. Bom, alguém quer falar mais alguma coisa? Eu acho que já está Vai quase no voltar nosso... naquela questão, Cristina, pessoas ou valores? Alguém pode falar sobre essa questão em relação ao espiritismo? Alguém queria responder a essa questão de pessoas ou valores? Eu fiquei pensando, né, desde o momento que você perguntou, sobre que inicialmente a gente, né, encontra as pessoas e busca os valores, né? E procura, né, se relacionar com as pessoas que têm os melhores valores. Depois a gente vai meio que selecionando isso, né, na nossa vida. E dependendo do grau de maturidade que a gente tenha, a gente... E também dependendo dos nossos valores, né? E aí a gente vai se afinizando com essas pessoas, né? Então, penso que a gente às vezes faz a escolha errada, né? Quando a gente só escolhe as pessoas sem olhar os seus valores. A Rosiane está com a mão levantada. Eu também. Eu também? Pode falar. Mas você não levantou no virtual, não, só a Rosiane. Aqui. Ah, tá. Pode falar, Rosiane, depois o Júlio. Então, nessa questão de pessoas e valores, Deus nos faz pessoas primeiros, né? Não falando do espírito, mas pessoas, né? Seres humanos, obviamente com o nosso espírito em potencial. E como a gente é criado lá do iniciozinho, né? Simples e ignorante, a cada reencarnação a gente vem dessa simplicidade, dessa ignorância, a gente começa a nos conhecermos, a gente começa a nos desenvolvermos, né? Como espíritos. Então, a gente começa a se recolocar na vida, no mundo, entre em família e na sociedade. E, a partir daí, quando há essa introspecção do ser humano, de mergulhar em si mesmo, em busca daquilo que ele é, daquilo que ele representa, do que ele pode ser, do que ele pode contribuir enquanto ser social somente, e nós, na condição de seres espirituais, né? A gente começando a ressignificar, que é a palavra do momento, né? A gente começa a descobrir primeiramente os valores em nós. Então a gente começa, e a partir daí, de quando a gente começa a descortinar, né? a desvendar e soltar essas amarras, né? Que nos prende, que nós mesmos nos tornamos, como é que eu vou dizer, prisioneiros. No entanto, nesse momento que a gente se liberta, a gente consegue libertar o outro, a gente consegue ver os valores do outro também. Porque por mais que aquele outro só tenha defeito, a gente sabe que Deus, nós somos a morada de Deus em nós. Então, por mais que o outro só tenha defeito, como foi falado muito aí, né, são pessoas que vêm repetindo certos comportamentos, certas imposições, né, e que a gente tem que aceitar, compreender, não justifica, mas explica, compreender e amar. Que a partir daí a gente começa a melhorar tudo, infinitamente ao nosso redor. Obrigada. Obrigada. Vai falar, Júlio? É rápido, porque esse pessoal esgotou, né, o que eu tinha para dizer. E aí, desde o início, quando você colocou, Ana, pessoas ou valores, eu fiquei com uma dúvida atroz, né? Quando você falou daquele um padre, né? Aquele trabalhador lá que foi para a África e tudo mais, eu fiquei ainda com bastante dúvida, mas agora, ao final, quando você fez a pergunta, me veio aqui a cabeça, né? Não dá para dissociar. Se nós estivermos tratando de valores pessoais, valores institucionais é outra história.
Mas se nós estivermos tratando, como disse Jaqueline, de valores pessoais, você não consegue dissociar uma coisa da outra. E aí, então, eu vou responder dizendo pessoas e valores. Tenho dito. O questionamento que foi feito a ele foi porque a questão dos valores, eu acredito que na Igreja Católica, né, eles têm aquela questão da penitência, da punição. Mas, olhando por uma visão espírita, eu acredito que sejam as pessoas. Porque quando você olha e você, independente de quem for, da forma que vive, você consegue pensar, não vou dizer, não vou colocar nem em perdoá-la, porque não é uma questão do perdão, porque ela diretamente pode não ter te feito nada, mas ela pode viver em padrões que os seus valores não acham correto. Os seus valores, eles são frutos daquilo que você foi aprendido, de decorrência da educação que você teve, do momento em que você estava vivendo, da forma como aconteceu. Mas as pessoas que estão hoje conosco, né, em relação à família, em relação a amigos, elas podem cometer erros. Independente disso, são pessoas que eu amo, que eu posso amar, que eu posso me dedicar. Os valores, eles são muito importantes. Eles são, assim, eu acredito que hoje, em todo esse momento em que a gente está vivendo, nunca foi tão forte, tão necessário valores éticos, valores emocionais, comportamentais. Nunca foi tão importante isso. Hoje, quando um pai e uma mãe evitam de ter qualquer discussão na frente de um filho, ele está tendo valores, evitando que aquilo lá na frente se torne um hábito que o filho possa fazer também. Mas a questão de você cuidar do outro são pessoas. E essas pessoas precisam do nosso auxílio, independente. Quando no centro espírita, quando qualquer um faz um trabalho de ajudar, de distribuir cestas, de acalentar, de acolher, ele está cuidando de pessoas, independente dos valores que aquelas pessoas tiveram. Então, não porque os valores delas são diferentes dos meus, que eu não posso acolhê-la. Eu posso, sim, acolhê-la e entender que os meus valores são outros. E mostrar, olha, os meus valores são outros, mas nem por isso eu vou deixar de te ajudar, de te acolher, ou de ser ajudada. Porque essas pessoas também conseguem passar para a gente muita coisa. Então, naquele momento, esse missionário teve esse questionamento, ele foi tão profundo que ele investiu em pessoas. Não que os valores, a questão ética, não sejam importantes, mas quando, se a gente pensar que nós viemos de um outro momento, que nós já encarnamos em um outro momento em que se queimavam as pessoas quando tinham manifestações mediúnicas, naquele momento eram outros valores, mas nem por isso deixavam de ser pessoas. Então, é uma reflexão que a gente tem que... Isso não acontece, a gente vai aprendendo aos poucos, mas eu achei que essa questão, essa pergunta, é uma coisa que mexe com todos nós, com todo o nosso desenvolvimento, com todo o nosso trabalho também espírita. E o espiritismo, ele tem enveredado muito por essa... Hoje você já vai ver mais médios trabalhando essa questão da constelação familiar e que tem ajudado bastante muita gente. Alguém quer colocar mais alguma coisa?
Eu acho que nós já encerramos o nosso horário. Já acabou o tempo. Eu só queria falar uma coisinha de nada, tá? Isso. Porque constelação é um grupo de estrelas próximas umas das outras. Aí me ocorreu assim, que não é à toa que escolheram esse nome, né? Porque o que é uma constelação familiar? Um grupo de pessoas que ficam próximas umas das outras, justamente para nesse convívio desenvolver os valores ao longo do tempo, né? Enquanto apara as arestas, enquanto atrita, vai desenvolvendo os valores. Para isso que a gente vem junto nesse mesmo grupo, né? Nessa mesma constelação. E só para também finalizar, eu hoje conversava com uma amiga, eu já falei dela em alguns momentos para vocês, que ela é evangélica, e ela fala nessa encadernação que você fala, ela fala reencarnação, ela fala encadernação. Aí eu falava para ela isso, né, do marido, ela viveu 10 anos com uma pessoa, sofria violência doméstica e tal, enfim, ela conseguiu se libertar. Aí eu falei, na próxima encadernação, Lene, quem sabe ele não vai vir seu filho, né, porque você vai ajudá-lo. Pelo amor de Deus, Jaqueline, é isso que você deseja para mim, ela falava, né? Falei, não, amiga, você vai vir com a missão de ajudá-lo, olha só, você já vai estar num outro patamar, se sinta bem com isso, com essa possibilidade, eu não estou aqui, quem sou eu para, né, dar uma premonição da sua vida? Mas achei interessante que a conversa falava exatamente disso, as necessidades que a gente tem, né? Se não consertou agora, a gente vai precisar retornar e sabe Deus como que vai ser isso tudo, né? Mas é isso. Então, acho que a gente finalizou, né, Cristina? Você considera que está finalizado? Posso parar a gravação? Sim. Esse processo é um processo ainda que requer muito estudo, mas eu acredito que já deu para botar uma interrogaçãozinha na cabeça de cada um. Serviu para dar vontade de pesquisar a respeito, de estudar. Verdade. Sou eu, né? Isso, a Carmen. Então, vamos unir os nossos pensamentos, os nossos corações, para agradecer, né, ao Criador por mais essa oportunidade desses momentos tão importantes para nós. E vamos orar dizendo assim: Senhor Jesus, muito obrigada por mais essa oportunidade de nos encontrarmos, Senhor, com esse grupo, que não deixa de ser uma constelação, Senhor. Tal a proximidade em que nos achamos uns dos outros. Tal o aconchego que nos entrelaça, Senhor. Tão bom, Senhor, ter pessoas assim, ter amigos que podem nos ouvir, em quem nós confiamos, com quem nós podemos trocar, Senhor, aqueles momentos difíceis, compartilhar a nossa dor e as nossas alegrias. Muito obrigada, Senhor. Envolve cada um de nós no seu manto, Senhor, de paz, de serenidade. Que a tua paz possa envolver cada família, Senhor, por esse mundo afora, ainda atravessando esses momentos de pandemia. Que o Senhor possa agasalhar, Senhor, cada coração que sofre com um ente querido nos leitos de hospital. Cada coração, Senhor, que ainda não tem condição de perceber o tamanho da responsabilidade de não se importar com esse vírus. Porque, como o estudo mostrou, cada um de nós, Senhor, está na sua condição. E não podemos dar aquilo que não temos ainda. E o Senhor sabe, porque nos conhece profundamente, Senhor. Conhece as nossas reais necessidades. Sabe da nossa condição ainda, como diz o nosso irmão Divaldo, de vermes pensantes, Senhor, carentes e necessitados da sua misericórdia. Então, sê conosco, Senhor. Ampara a cada um de nós aqui presente, todos aqueles irmãos desencarnados que porventura estejam conosco, participando desse encontro de corações, Senhor.
e que essas vibrações de amor possam se espalhar e chegar a cada canto, Senhor, a cada família, onde não haja paz, onde não haja entendimento, Senhor, auxiliando e socorrendo. Muito obrigada por essa doutrina maravilhosa, Senhor, por esses companheiros e irmãos, Senhor. Permanece em cada coração, agora, em todos os instantes das nossas vidas. Muito obrigada. Que assim seja. Assim seja.